Vamos lá, Pablo, minha pergunta para você, tá? Minha pergunta para você é em cima do texto que você colocou, sabe? Você acha que eu não acompanho, mas acompanho algumas coisas suas. E é um texto que Para mim, pergunta para você agora, tá? E tá. eu vou trazer um texto que você colocou. E em cima desse texto eu vou te fazer uma pergunta, certo? Você vai reconhecer o texto. Esse texto é você que colocou, tá? Vamos lá. Você escreveu, não foi o texto. Você escreveu isso fora do texto de Ellen White, tá? Deus instruiu mais intensamente através de Ellen White do que em toda a Bíblia. Você escreveu isso. À medida que o fim se aproxima, há um contínuo crescimento da obra que tem por objetivo transmitir ao mundo a última advertência. Torna-se mais importante para os que abraçam a verdade possuir uma compreensão clara da natureza e da influência dos testemunhos de Deus em sua providência. Vinculou a obra da terceira mensagem angélica. Nos tempos antigos, presta atenção agora, essa é a base, tá? Nos tempos antigos, Deus falou aos homens pela boca de profetas e apóstolos. Nesses dias, ele lhes fala por meio dos testemunhos do seu espírito. A saber, entre parênteses, de acordo com o que vocês entendem, Ellen White. Nunca houve um tempo no qual Deus instruísse seu povo mais intensamente do que os instrui agora, a respeito da sua vontade e da conduta que sigam. Está lá em CL, não sei o que significa CL, mas 92.1, 92.2. Bom, eu lendo esse texto, eu vou te dizer para ti que eu fiquei irado. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequei, certo? Então eu posso ficar irado. Eu fiquei irado porque além de Ellen White ter plagiado tantos livros, isso daí eu não preciso discutir com vocês, né? Está na história. A própria igreja encomendou uma auditoria e foi comprovado. Mas não está na questão. Agora, Ellen White plagiar a Bíblia, plagiar a própria Bíblia para se beneficiar, isso eu não aceito. Por quê? Porque esse texto que diz, nos tempos antigos, Deus falou aos homens pela boca dos profetas, nesses últimos dias ele falou por meio dos testemunhos, é um plágio de Hebreus 1:1, que diz assim, havendo Deus outra hora falado muitas vezes por muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou por Ellen White? Não, pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos seus pecados, assentou-se aonde? No lugar santo? Não. À direita da majestade de Deus, nos céus, nas alturas. Pablo, e agora? O que você fica? Com a Bíblia ou com Ellen White? Qual que é a pergunta? Não. É lógico. Ellen White usou um texto da Bíblia, se colocou... Os dois. Não. Ela se colocou como sendo Jesus, ou maior que Jesus, e a Bíblia está dizendo que é Cristo Jesus, o último, o enviado depois dos profetas. E agora, Paulo, quem você fica? Com a Bíblia ou com a Ellen White? Não tem meio termo, Paulo. Escolhe. Bíblia ou Ellen White? Tá, eu posso responder ou você quer responder por mim? Não, só me responde. Bíblia ou Ellen White? Só isso. Tá bom, então vou responder. Vou responder lendo para você, tá? Tem 5 minutos, né? Tem. Olha só, então, o que Jesus responde para você, Wagner. Ellen White, viu? Ellen White, você tem a oportunidade agora. Ellen White vai responder diretamente para você essa pergunta aí. Cristo tinha, Wagner, o poder de reformular verdades importantes, libertando-as das formas e costumes em que estavam presas, que lhes privavam a vida e o poder vital e devolvê-las ao mundo, em toda a sua frescura e força originais, e em seu sagrado e elevado caráter. Ele mesmo, o Criador da verdade, ele poderia explicar seus verdadeiros princípios. Ele não tomou emprestado nada de intelecto, como você diz, Wagner, e outros aí, que ele plagiou. Aqui está dizendo assim, ó, ele não tomou emprestado nada do intelecto terrestre. Ele mesmo criou todo o pensamento e todo o talento. Então, foi ele que criou. Agora, quem você acha que criou o que Ellen White copiou
Se você está dizendo que ela copiou da Bíblia, quem que criou aquilo na Bíblia? Foi Deus. Então, como é que ele pode se plagiar? Se ele chamou Ellen White para apenas usar ele como instrumento, como um objeto, né? Ellen White era um objeto na mão de Jesus. Jesus é que estava escrevendo. Jesus, através do Espírito Santo, falava assim, ó, Espírito Santo, fala aí para Ellen White colocar uma vírgula lá. Ellen White colocava a vírgula. Fala para Ellen White colocar um ponto lá. Aí, de repente, Ellen White escreveu o que uma outra pessoa escreveu, o que Jesus escreveu antes através de uma outra pessoa, através da Bíblia. Qual que é o problema disso? Se Jesus realmente, entenda, se realmente Deus, ele pegou Ellen White como profeta, para usar ela para trazer uma mensagem. Se ele instruiu alguém para escrever um livro na época dela, um livro lá, que muita gente fala que o Caminho a Cristo é cópias de vários livros, né? Que é uma mentira, porque nem 10% do livro é cópia. Se fosse verdade, seria 90% cópia, aí tudo bem. Mas nem 2% é cópia. Entendeu? Cadê a prova que mais de 2% daquele livro é cópia? Não tem. Né? Conhece? Então, você conhece? Vai lá, estuda. Vai estudar. Não, veja bem, não tem mais de 2%. É o que você diz. Entendeu? Mas veja bem, mas olha só, mesmo se tivesse 99% cópia, seriam cópias de coisas que Deus instruiu na mente de outras pessoas, entendeu? Assim como, por exemplo, o Novo Testamento, meu querido, está cheio de plágio, está cheio de pessoas usando textos do Antigo Testamento no Novo Testamento, cheio, lotado. É o que mais tem. É o que mais tem. Entendeu? Então, é um absurdo vocês usarem essa teoria de plágio para dizer que Ellen White não é profeta verdadeiro. É um absurdo. Não tem teoria. Por exemplo, você sabia, meu querido, você sabia que várias historinhas que Jesus contava, várias histórias que o povo contava no passado, então Jesus plagiou as histórias? Misericórdia! Agora você vai me falar que Jesus plagiou todas as histórias. E isso, põe a mão na cabeça mesmo, porque é para doer a cabeça. Porque se Ellen White plagiou, e Jesus, então, que pegou histórias que eram contadas na época, e também plagiou, recontando elas, de uma forma mais poderosa. Então, Ellen White fez isso. Ela repaginou, mas não ela, foi o próprio Cristo. Quando você fala que Ellen White plagiou, você está falando que Cristo plagiou. Entendeu? O próprio Cristo é o texto que eu acabei de ler. Cristo tinha o poder de reformular verdades importantes. Entendeu? Então foi Cristo que reformulou tudo. Ele reformulou, já expliquei em outro texto também, que ele reformulou a Bíblia. Então é claro que ele vai pegar plágio da Bíblia, ele vai pegar textos da Bíblia. Entendeu? Só que não era plágio. Sabe por que não era plágio? Porque não existia essas regrinhas de plágio. Então Ellen White nunca cometeu plágio porque esse crime não existia nos dias dela. Então como você vai falar de um crime que não existia? Não. Peraí, só um pouquinho. Não, agora você mexeu no meu calo. Só um pouquinho. O fato de que não existia plágio naquele momento não isenta ela de ter usado textos de outros escritores e que ela sempre dizia que tudo que ela recebia veio de Deus. Então ela mentiu. Se tu tá admitindo que não existia plágio... Ela não usou texto de outros escritores, querido. Ela nunca usou texto de outros escritores. Vocês de casa. Ela usou textos que Jesus inspirou dos escritores. E ela apenas... Não, você está mentindo. Você está mentindo. Entendeu? E vai estudar um pouquinho mais. Tá? Mentindo? Você terminou? Eu só quero... Quem está mentindo é você, ué. Você está mentindo. Eu vou falar aqui só a minha réplica para você. Não é o que eu vou falar, é a Bíblia. Vou chamar o escritor de Gálatas para ler para você aqui. Lá, Gálatas 1, versículo 6, diz assim, ó. Para você, Paulo, essa mensagem é para ti. Maravilho-me de que tão depressa passáveis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, a qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, presta atenção, Paulo, ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, que seja anátema. Anátema. Assim como já vos disse, agora de novo tenho vos dito, se alguém vos anunciar outro evangelho, que seja anátema. Eu encerro contigo com essa questão. Para mim, não precisa tu argumentar mais nada, e eu também não. Isso vale também para o Antigo Testamento. O Antigo Testamento também
Tá tudo Os certo, fariseus condenaram o Novo Testamento por isso também. Entendeu? Por tudo isso que você está condenando a Ellen White, aqui olha, eu preciso. existem vários. Primeiro, Com Ezequiel Gomes. Eu não tudo vou. bem. Não vou Eu só vou falar 10 White segundos para fechar o meu pensamento. 10 segundos para fechar. Ah, Todas essas críticas que você faz, os fariseus fizeram contra Cristo. As mesmas críticas. Entendeu? eu Todas. não vou comparar Cristo com todas. Ellen White, meu querido. Me desculpa. Não tem condições. Para mim, não tem condições.